Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo esse vídeo hoje para tentar discutir alguns assuntos que estão acontecendo no nosso Brasil agora nesta época de eleição. E dentro dos argumentos que nós estamos vendo no dia a dia, percebemos que algumas pessoas querem tirar o cristão da discussão política. E alguns cristãos também recuam diante de alguns assuntos porque acreditam que isso não é próprio do grupo religioso. Mas olha só, gente. Se a gente perceber a história do cristianismo como um todo, nunca foi uma história muito simples, uma história de muita paz, porque o cristão, sempre que é confrontado com a sua fé, ele se manifesta, ele coloca a cara à tapa e mostra a sua opinião. Está aí a revolução, não é? Através da reforma protestante do século XVI, na qual Martinho Lutero propôs ali aquelas 95 teses, que iam justamente de encontro à centralização de poder, de encontro à insatisfação que os nobres tinham na época com o Estado e com a Igreja, com inclusive a manutenção da riqueza na mão de um grupo religioso, não é? Privilegiado para aquela época. E o que falar também daqueles que foram levados ao Coliseu e foram mortos diante de todos por causa da sua fé. Então, estamos numa época em que a nossa fé está sendo questionada. E alguns estão surpresos porque muitos cristãos estão mostrando a sua opinião com seus filhos, com a sua família conservadora. Olha pessoal, é momento de despertamento. É uma hora que talvez nós nos arrependamos lá na frente de não ter colocado o rosto e mostrado a nossa opinião. Vamos em frente, vamos manter a serenidade das discussões, porque o pessoal que estava governando até pouco tempo não ligava muito para a gente. Perceba que a nossa fé, através dos anos, foi cada vez mais confrontada. Pessoas que se dizem experientes, pessoas que se dizem filósofas, que dizem que o Estado não pode interferir em questões religiosas, estão a cada dia querendo suplantar o que nós acreditamos. Podemos lembrar, em 2010, o que aconteceu com a PL 122, que queria criminalizar a opinião contrária ao homossexualismo. Estamos diante de uma eleição que vai ser crucial. O país finalmente está se guiando novamente para a direita. E alguns querem dizer que o cristão não pode apoiar o candidato que está aí. Hoje, com as suas propostas, o que mais ele defende é justamente a família. E não é um discurso vazio, gente. É um discurso que quer proteger os pais e os filhos. O governo que está aí até há pouco tempo, não é? O governo do PT principalmente, ele tentou de várias formas tirar a autoridade do pai sobre o filho. O socialismo geralmente ele ataca a família e a igreja, porque ele sabe que a família é o centro de toda a moral e de toda a ética. Os valores são passados de pai para filho e assim sucessivamente. Quando a família falha, a igreja também é um braço forte para guiar o homem. O candidato Jair Bolsonaro estará aí apenas trazendo a sua opinião. Uma opinião que não é contra homossexual, que não é contra mulher, que não é contra negros, que não é contra judeus, não é contra nordestinos. É uma opinião que quer igualar todo mundo, como diz o artigo 5º da Constituição. Pessoal, povo cristão, não se cale. Dê a sua opinião, influencie a sua família. Vamos tentar fazer com que a nossa voz seja ouvida. Nós cremos que o nosso Salvador é Jesus Cristo, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, devemos lutar, porque é para isso que nós também fomos chamados. Fica aí o nosso abraço e a nossa confiança está em Deus, mas também queremos ver o Jair Bolsonaro presidente do Brasil.